Cumprimento, do outro lado da tela, o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais, além de presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, na Universidade Federal de Santa Catarina, Nildo Litz. Professor Nildo Litz, bom dia. Estimado Anderson, ouvintes do Faixa, prazer estar aqui novamente, grande abraço a todos. Prazer sempre nosso receber aqui no programa, Nildo. Obrigado mais uma vez pela tua participação. Nesse papo que a gente ia fazer na segunda-feira, acabamos adiando para hoje, Nildo, por conta de questões que fogem aqui ao nosso controle, mas eu quero muito agradecer, Nildo, essa tua presença, porque assunto é o que não falta para a gente debater aqui na edição de hoje, viu, Nildo? Eu queria começar, como eu sempre faço aqui no programa, com uma análise tua mais ampla a respeito do que acontece na política do país, né? O presidente Lula segue aí nessa luta para tentar recuperar popularidade. O governo perdeu aí espaço ao longo dos últimos tempos entre os trabalhadores, entre os brasileiros, especialmente por conta dessa situação envolvendo os preços altos dos alimentos, enfim, mas não só, obviamente, né? Tivemos algumas polêmicas, algumas crises, algumas dificuldades enfrentadas e produzidas pelas escolhas, obviamente, feitas pelo governo do presidente Lula, essa amplíssima aliança que se construiu para derrotar o Jair Bolsonaro no ano passado. Tivemos agora, recentemente, medidas anunciadas para reduzir o preço dos alimentos, que a gente vai discutir com maior profundidade daqui a pouquinho. Lula segue tropeçando nas suas próprias falas, fez uma fala misógina e machista mais uma vez no dia de ontem, enfim. Nildo, como é que você observa nesse momento a gestão do presidente Lula? Agora que passou o carnaval, o ano começou de verdade, entre aspas, como é que você vê esse governo por enquanto, Nildo? Nildo aí já tomando seu café, não é isso, Nildo? Mais um café sem açúcar, que agora o café, o bom café brasileiro, ele é para exportação. Mas agora no supermercado já existe um café de Minas, do Espírito Santo, que a gente já pode tomar sem açúcar. Eu aboli há muito tempo o açúcar. Uhum. É um produto nacional que nós ficávamos com a parte pior. Anderson, a situação política brasileira, e não falo isso com nenhuma pretensão maior do que aquela que os meus olhos alcançam e que as pessoas estão reconhecendo. O governo petucano de Lula e Alckmin é de uma impotência completa para atender os trabalhadores. Por quê? Porque ele é um governo que, desde sempre, mas agora com particular dedicação, atua segundo os interesses de uma coesão burguesa. E cujo horizonte e atuação prática está dado pela economia política do rentismo. Então, se a gente observar só o caso da inflação que você mencionou e as tentativas do governo e os conselhos dos órfãos do Lula, do que o Lula deveria fazer para enfrentar isso, esquecem que o país não tem um horizonte estratégico em economia alternativo a esse que alguns chamam, de gosto muito deteriorado, de neoliberalismo. Tem gente que está descobrindo que o governo é neoliberal. Eu acho um horror tudo isso, mas eu entendo. Era o pessoal que tinha muita esperança no governo. Achavam que o Lula ia, nos dois supostos de toda a esquerda liberal, ia derrotar o fascismo e iria também interromper a marcha neoliberal, seja lá o que for isso. É que essa política econômica, que eles dizem de austeridade, etc. Evitando o tema fundamental, que é a economia política do rentismo e o desenvolvimento capitalista de natureza rentística que veio para ficar. Não é uma fase passageira, como alguns supõem que é o neoliberalismo. Então, o governo atua nessa toada desde sempre, durante todos os governos anteriores e agora nas condições particulares. De tal maneira que todo mundo está estarrecido com a impotência do governo. E uma parte da oposição do liberalismo de esquerda preocupada com as pesquisas, porque o governo vai mal, e tudo indica que num contexto de uma lógica de situações extremas, no outro lado, seja Bolsonaro, Tarcísio, Zema, ou uma metástase qualquer do ultraliberalismo, tem, obviamente, muitas chances eleitorais, mas não tem a capacidade de interromper essa marcha da economia política do rentismo.
E o governo, o que ele faz? Por que ele está, digamos assim, aos olhos da consciência ingênua, ele está impotente? Porque ele está atuando de maneira consequente, disciplinada, em favor do projeto da economia política do rentismo, para atender a coesão burguesa. E as alianças do governo, portanto, são, como eu disse, sempre cada vez mais à direita, para roubar a base social da ultradireita. E como a esquerdinha liberal, impotente, de caráter parlamentar, que atua numa concepção parlamentar de política, não vai para o confronto e não rompe com o governo, alguns que dizem que são de oposição por princípio, essa coisa é uma bobajada, porque eu sou de oposição, não, tem que romper com o governo. Nós, da Revolução Brasileira, você sabe, quero dizer aqui, já são águas passadas, nós defendemos o voto nulo, porque dizíamos que eram falsas duas premissas. Não temos fascismo e o governo Lula não derrubaria, portanto, algo que não existe, faria alianças à direita, daria esse programa medíocre que nós estamos tendo aí do ponto de vista dos trabalhadores e não interromperia a loja, a marcha da economia política do rentismo. Então, o governo, Anderson, ele é um governo, para usar uma metáfora que você usou aqui, que tropeça pelos seus próprios nos pés. Né? O que eles chamam de reforma do ministério é verdadeiramente uma piada de mau gosto, porque troca 6 por meia dúzia, não altera a qualidade do ministério, que é muito rebaixada, as políticas públicas são para lá de modestas, incapazes de atender o drama da ampla maioria da população, 80% dos trabalhadores, que não tem sua sorte contemplada, ou o mínimo de futuro contemplado, nas condições atuais. E a direita, por outro lado, continua na sua ofensiva burguesa, a despeito de Bolsonaro estar muito próximo, talvez, de ir para a cadeia. Mas isso não altera substancialmente o jogo da classe social, porque a classe social é que deixou de ser analisada no Brasil. Então, o governo é um governo que, com Lula ou sem Lula, pode até vencer as novas eleições, mas não muda o país e nem altera a correlação de forças. Essa que é a questão essencial. Então, nós estamos diante de um show que é uma repetição enfadonha das fórmulas lulistas, que, vez ou outra, são contempladas com essas pérolas da luta ideológica, como a Guerra dos Bonés e outras quinquilharias por aí, que não dá, nem vamos perder tempo, porque o nosso tempo é valioso e o faixa livre não merece. Você está sem som. Sempre esqueço aqui esse áudio fechado, peço desculpas aqui. Nildo, eu fiz um apanhado aqui de temas para a gente debater aqui, temas que a gente teve que tirar um destaque ao longo desse último mês. A gente todo mês conversa contigo aqui no Faixa Livre. Então, eu queria começar essa nossa discussão mais específica a respeito dos assuntos, trazendo essas medidas aí anunciadas para a redução do preço dos alimentos aqui no país, né, na semana passada. Redução de impostos aí para uma série de produtos feita pelo ministro Geraldo Alckmin, né, da Indústria, Comércio e Serviço. Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, na verdade, o nome do ministério. Além de ser vice-presidente, o Alckmin fez esse anúncio na semana passada. Mas o próprio Lula não descartou aí tomar medidas mais severas para baixar a inflação na mesa dos brasileiros. A bancada do agro criticou essas iniciativas do governo, classificou-as como ineficazes e disse que o problema da inflação está no desequilíbrio fiscal e não na oferta de alimentos. É por aí, Nildo. O governo vai no caminho certo ao zerar o imposto de importação sobre os alimentos, como carne, azeite, enfim. O Lula é um bravateiro. Isso é uma bravata. Vou tomar medidas mais drásticas. Não vai tomar medida alguma, porque é impotente e porque o problema não está aí. Ao anunciar a redução de impostos, o que vai fazer na prática é ampliar as margens de lucro dos empresários, dos capitalistas dos distintos setores e não resolver nenhum problema de abastecimento. Mesmo que fosse fazer o que esses keynesianos querem, que é a regulação de estoques, etc., tampouco pode fazer. Qual é a lógica que está aqui? A reflexão sobre o desenvolvimento capitalista no Brasil desapareceu e a reflexão sobre economia é muito rasteira, em geral dominada por YouTubes de escassa compreensão sobre o problema. Então, qual é o drama do desenvolvimento capitalista rentístico? É que se configurou aqui há muito tempo
uma economia exportadora que está aos olhos de todos. Não é que é a bancada do agro, ainda que você registre bem, ela vai para a cabeça. A bancada do agro não alimenta ambiguidades. Ela vai sempre para o crime, ela vai sempre para o combate definitivo. Todo combate da bancada do agro, quer dizer, que é a bancada do latifúndio, da renda da terra, dos grandes proprietários e dos exportadores, e também das inúmeras corretoras, fretes, seguros, etc., todo o sistema de acumulação de capital que está envolvido com a exportação de produtos agrícolas e minerais, eles vão para o combate certeiro. Eles não querem consertar esse capitalismo. Eles querem fazer que esse capitalismo funcione na lógica impecável que reproduz sua riqueza em termos de bens materiais, sua riqueza financeira e seu poder político, além do que reforço ideológico. Então, essas coisas que o governo fica balbuciando, não haverá nenhuma medida drástica, e as medidas que estão sendo discutidas por projetos de deputado, eu ouvi aqui ontem o David Ecach falando aqui sobre um projeto da Fernanda Melchiona, isso é exercício parlamentar, você não tem a menor capacidade de avançar lá, e é um exercício para dizer que há alternativas dentro da ordem, só que não há, porque essa é uma economia exportadora, conceito do meu querido amigo, dileto, guru, Rui Mauro Marini. As pessoas têm que voltar à economia política, isso não é brincadeira. Então, o que acontece? Numa economia exportadora, a lógica é essa, os preços sobem no mercado mundial e a acumulação acompanha. E aqui dentro tem um problema fundamental que está sendo esquecido por todos, que é o reino da produção das mercadorias. Nós estamos vendo, por exemplo, é sempre assim, verifique como é que está a expansão da produção de soja, de milho, de tomate, de todos os produtos que estão aí sendo acusados de ser o vilão. Lembra, durante a ditadura, não sei se você lembra, mas aos nossos ouvintes aqui, certamente, de vez em quando aparecia o Delfim Neto lá dizendo que o vilão da inflação era o tomate. E depois, não sei o quê. Sempre aparecia. O problema tem que se analisar a capacidade de produção de um capitalismo voltado para uma economia exportadora. E que o mercado interno é um mercado que se divide entre uma esfera alta e uma esfera baixa de consumo. Essa esfera baixa de consumo não pode ser turbinada com programas sociais e menos ainda com a contenção do salário mínimo, mesmo que a taxa de desemprego seja muito pequena. Porque 85%, 86% ganha até 2 salários mínimos e meio. E numa economia que é muito importante, que é dolarizada, o capitalista pode ter aqui uma moeda nacional, eu sei que é o real, não sou tonto, eu sei que é o real, mas o cálculo do capitalista e dos pequenos e médios empresários é em termos de reais, porque ele sabe que toda a importação de máquinas e equipamentos e bens intermediários são importados, e o cálculo, então, tem que ser em dólar. Essa é, com efeito, uma economia dolarizada, ainda que a moeda corrente não seja, como no Equador, El Salvador ou Porto Rico, o In God We Trust, está lá no dólarzinho. É esse o ponto. Então, como o governo acelera nessa lógica, por convicção do Lula, parem de criticar o Haddad, eu vou sair em defesa do Haddad. Esse regime é presidencial. Nós elegemos um presidente, não uma rainha da Inglaterra. E embora tenha toda essa conversa de semipresidencialismo, essa concepção que o petismo dá verso corrente, ele conjuga nesse verbo, e o Lula em particular, porque ele gosta da classe dominante, ele gosta desse jogo da classe dominante, ainda que esteja ferrando a absoluta maioria da população, não tem alternativa dentro desse jogo, Anderson. Então, vai continuar essa ladainha. Vamos tomar medidas drásticas, que é uma bravata, vamos tomar medidas que aliviam a carga tributária para alguns produtos, que aumenta a margem de lucro sem resolver o problema do abastecimento e sem tocar no reino da produção. Alô, chuchu, picolé de chuchu, senhor Alckmin, vice-presidente da República, cadê o grande plano da industrialização? Não basta, como fizeram agora, retomar a Petrobras lá em Pelotas. Eu vi a ação do governo, o Lula lá, etc. Só que isso não toca mais no motorzinho da economia política rentista, que está muito azeitada e que demanda uma ruptura. Mas isso não faz parte desse governo. Então, nós vamos continuar vendo os tropeços, para usar a tua metáfora.
Nildo, uma prova de que isso não faz parte desse governo, não sei se você assistiu a entrevista que a ministra Simone Tebet, ministra do Planejamento, deu ontem para a Globo News, para a Miriam Leitão. Ela foi muito clara nas declarações que ela deu. Ela disse que o próximo governo não vai conseguir governar o país se não houver um ajuste fiscal mais amplo, mais feroz aqui no nosso país. Ela disse que, palavras da Simone Tebet, o Brasil é ingovernável com o atual arcabouço fiscal. Ela defende que haja mudanças mais rígidas na política fiscal aqui no nosso país. Eu acho que isso mostra muito o que representa essa gestão, né, Onil? Veja, é um dado de consciência que eu vejo com admiração, hein? Eu vejo com admiração. Alguém no governo comete para alguns um sincericídio, mas eu vejo isso como um dado da consciência burguesa no Brasil, da qual a Simone Tebet, universitária, advogada, com pós-graduação, mulher, chega e escancara e diz, é assim que funciona. Está dizendo claro. Mas o Haddad também. E o Lula também. Quando o Lula diz, eu já dei demonstrações que em todos os meus governos atuamos com responsabilidade fiscal, e ele lembra a mãe dele, que sempre o ensinou a não gastar mais do que arrecada, etc. Essa conversa mole, essa falta de educação total, esse desrespeito pela consciência popular, que o presidente expressa todos os dias. O Lula esquece que ele é o maior pedagogo do Brasil. Não porque ele seja um discípulo de Paulo Freire, porque o cargo dele investe ele com essa propriedade. Um presidente da República, tudo que fala tem repercussão para milhões. É o maior pedagogo do Brasil, é sempre o presidente da República. Claro, tem gente como o Bolsonaro, que é um reacionário de direita, proto-fascista, mas que faz aquilo que alguns chamam de luta ideológica. O Lula também faz, só que rebaixando. Então, a Simone Tebet chega e diz claramente qual é, porque ela também entende que essa é a linha real do governo. O governo não está brincando. Quando o governo decidiu quando o Lula decidiu fazer uma campanha baseada na revogação da reforma trabalhista, mas, sobretudo, na revogação do teto de gastos, e entrou com o teto de gastos, que eu não tinha nenhuma ilusão que ele não faria isso, que ele faria isso, nós da Revolução Brasileira dissemos isso o tempo inteiro, não vai haver mudança alguma. Então, o que aconteceu? A Simone Tebet vê que o governo faz, e ela pega e declara em consequência. Ela está tocando o violino segundo as determinações do maestro, que é o Lula. Ela só está sendo clara. Algo que a consciência petista, ainda envergonhada, como Haddad, etc., Gleisi, etc., Lindenberg, toda essa gente que está lá no governo, ministro, e outros mais descarados, como Rui Costa e todos esses, eles vêm de uma tradição que eles ficam assim, pensando que eles estão pecando. Nós estamos cometendo um pecado. Então, eles são mais comedidos. Não é a trajetória da Simone Tebet. Simone Tebet vem para dizer claramente o que ela pensa. E ela pensa segundo a orientação dessa coesão burguesa. E dentro da partitura do desenvolvimento capitalista rentístico, que é o que o governo está fazendo. Eu quero que aqueles que duvidam e que contestam a minha análise observem qual é a pauta da industrialização brasileira. É ridícula. É ridícula. É pontual, uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Não tem uma estratégia. Não tem, não porque eles não querem, porque eles não podem. Mas eles ficam ignorando a pílula. Então, a Tebet está atuando segundo a partitura do Lula, que atua segundo a partitura da coesão burguesa. Está claro. Eu reconheço que, a despeito de não aprovar novos cortes fiscais, etc., que a Simone Tebet talvez seja a figura mais sincera do governo. É o que a gente tem visto aí até aqui. Ô Nildo, mensagens aqui chegando, por aqui um superchat do John Lennon Kratzig. Ele diz aqui, acordado para ver o meu grande professor desde 2012. Graças a ele que conheço escritores como José Veríssimo, Lima Barreto, Antônio da Silva Melo. Abraços de Porto Alegre aí. John Lennon te mandando um abraço, viu, Nildo? Mandem aqui suas mensagens, seus superchats aqui para a gente, para eu fazer a leitura aqui das mensagens para o Nildo Orix, perguntas, seus comentários, enfim. Nildo, eu queria... A gente falou um pouco sobre a Simone Tebet, mas tem me chamado a atenção, não sei se você
tem percebido isso ao longo desses últimos eventos do governo, especialmente agora, nesse início de 2025, a presença constante lá no Palácio Planalto, nesses eventos, dos presidentes da Câmara e do Senado. O Hugo Mota e o Davi Alcolumbre estão sempre nos eventos lá no Palácio Planalto, do ladinho do Lula. O que é que isso simboliza? O que é que isso representa na tua análise, Milton? Bem, algo que a consciência ingênua da esquerda liberal, petista, PSOL, PDT, desconhece. PCB, PCBR, toda essa gente desconhece, que é uma coisa muito simples, é que há uma harmonia completa, é um conto de fadas, é uma mentira, é um embuste intelectual supor que o governo não atua porque ele tem minoria no Congresso. Vamos lá. O que o Lula diz? O Lula diz, de maneira orgulhosa, que fez a reforma tributária mais importante com 400 votos. E que todas as propostas que ele mandou, com Lira e com o mineirinho lá, o Pacheco, isso, no Senado, foram todas aprovadas com absoluta tranquilidade. Isso é o Lula que declara. Segundo, ontem o Lula declarou, e talvez seja isso que você está se referindo, que ele disse que tem uma harmonia completa com os poderes. E a verdade, mas aparece aqui aquele ex-marxista, aquele ex-comunista, aquele ex-socialista, dizendo, olha, o Lula tem um problema, o Congresso não quer, a Corte Suprema não deixa, os deuses estão nos esquecendo. Ele está declarando todo dia, e como você bem observa, a presença do presidente da Câmara e do Senado, daquele covil de ladrões, mais a aliança com o STF, com a presidência, mostra que existe uma comunhão de interesses baseados no suposto que tem que haver e tem que persistir uma regulação democrática da ordem burguesa. E que, nesse momento, não é necessário que dois cabos vão lá prender alguém do STF, que a direita quer, ou matar o presidente da República e matar o Alexandre de Moraes, etc. Não é necessário agora. E não é necessário por uma razão simples. A classe trabalhadora está desarmada, suas vanguardas estão desfeitas. E os que defendem dentro dessa fronteira são incapazes de erguer a vozes contra o Lula e o Alckmin. Contra, abertamente. Não para pressionar o governo, para o governo tomar medidas, porque pressão é só no nível de massas. É preciso fazer a crítica aberta, a ruptura com Lula e Alckmin, a ruptura com a esquerda liberal. Não há isso. A debilidade dos partidos políticos é espantosa. Então, a aliança é completa, a comunhão é completa. Os partidos políticos não estão cumprindo sua função, Anderson. Vou dar dois exemplos que eu fiquei estarrecido da renúncia. O Partido dos Trabalhadores é um partido com presença parlamentar, presença em organizações sociais muito rebaixadas, é verdade, presença sindical, em alguns movimentos populares, etc., e com um importante cabedal eleitoral. Não há que negar isso. O fato de eu considerar que são entreguistas, que tem um projeto com o Vaticano e Partido Democrata e etc., não evita que eu veja a força eleitoral do Partido dos Trabalhadores. O Partido dos Trabalhadores não faz a crítica, seus dirigentes não fazem a crítica. Agora eu vi o aniversário de 60 anos de luta do Zé Disseu. O que ele diz lá? Ele diz assim, nós temos que apoiar esse governo é nosso e vamos lá. Ele já está em campanha para deputado federal. Mas veja, de onde saiu a crítica dentro do Partido dos Trabalhadores? É estarrecedor. Foi de um sujeito chamado Cacai, que nem filiado ao partido é. Então o Cacai soltou num grupo de WhatsApp uma coisa que ocupou a discussão durante uma semana, Anderson. Um sujeito que não é filiado ao partido, porque ele ousou dizer que o rei está nu, que todo mundo está vendo. Veja como é que é. Quer dizer, o Partido dos Trabalhadores não tem autonomia em relação ao governo. Vou dar um segundo exemplo, igualmente catastrófico. Está se discutindo aí um racha no PSOL. Isso é incrível que seja discutido aqui. Eu assisto o Faixa Livre. Eu só assisto Faixa Livre. E quando eu quero ver como é que está o grau de consciência do petismo, eu vou lá e dou uma olhada no 247, quando me interessa, porque ali é a catedral. Mas eu sou fiel ao Faixa Livre. Eu vi o Davi De Castro aqui. E o Davi De Castro tem aparecido aqui fazendo críticas. É um assessor parlamentar. Eu não vejo a Fernanda Melchiona, o Glauber, a Sâmia,
o Chico Alencar, ninguém fazendo críticas ao governo. Não, então, mais, né? Só para, desculpa até te interromper, o Davi ele foi demitido do pessoal, né? Não, mas eles terceirizam a crítica, mas escuta, isso não é a função de um assessor. O assessor pode. Eu não recuso méritos de assessor ao Decaixa. Eu digo que é patético que quem faça crítica seja um assessor e não os próprios parlamentares. Eu não vejo a Fernanda Melchiorano subir na tribuna e atacar abertamente o Haddad, nem o Glauber, nem a Sâmia, nem o que se chama de esquerda do partido. Então, lá no PT, o Cacai, que é ninguém no mundo partidário, embora seja amigo do Zé Disseu, que não é qualquer coisa, faz a crítica e reverbera. E no PSOL, que é um puxadinho do PT e do lulismo, é um assessor parlamentar. Quer dizer, qual é a função do partido? Ora, lá no PSOL, todos são lulistas, um de primeiro turno e outros de segundo turno, mas todos são lulistas. Todos ficaram muito contentes com a entrada a entrada pela janela lulista, do Boulos. Eu sei, porque eu estava na disputa para ser candidato presidencial, conheço isso nos mínimos detalhes, tenho as impressões digitais de quem operou, e claro que era uma operação lulista. Mas o pessoal de São Paulo, especialmente, supunha que era bom para o partido. Foi um fiasco eleitoral, um fiasco, como nós prevíamos. Então, veja, o partido político, tanto o PSOL, que se diz independente, veja a anomalia de darem um ministro, que é a Sônia Guajajara, como uma licença. Ora, isso não existe. Por isso que o PSOL não é um partido, é uma plataforma eleitoral. Então, veja que esses dois exemplos mostram que os partidos não cumprem as funções. Estou falando do PT e do PSOL, mas poderia falar de outros, que não cumprem a função de esclarecer aquilo que precisa ser esclarecido, de marcar uma posição clara, não para consertar esse governo, não para ser o espírito crítico de um governo errante para os trabalhadores e alinhado com os interesses da burguesia e da coerção burguesa. Não se trata de salvar esse governo. O horizonte dos trabalhadores não contempla a defesa desse governo. E a defesa desse governo, tal como é feita pela omissão, ou pela apologia, ou pela assessoria gratuita e voluntária, e que, ademais, encontra ouvidos moucos, para usar uma expressão já batida aqui entre nós, é absurda, porque isso não deixa o monopólio da crítica para a direita. A direita está se fortalecendo. Então, se alguma angústia eu tenho, é não salvar essa esquerda liberal do pântano ideológico político que ela se encontra, mas, sobretudo, fazer uma coisa, não deixar o monopólio da crítica para a ultradireita, que é ela que está encabeçando isso, e vai cobrar um efeito político, ideológico, organizativo e também eleitoral. A gente já vem falando muito sobre isso ao longo desses últimos tempos, né, Nildo? A crítica tem ficado para direita aqui no nosso país, a extrema-direita que tem tido esse monopólio da crítica. Só para esclarecer aqui, muitas mensagens chegando, o Davi Decaixa, ele era assessor parlamentar do pessoal na Câmara dos Deputados, mas acabou demitido depois de uma polêmica que surgiu lá no partido. A ala majoritária do pessoal preferiu a saída do Davi Decaixa diante das críticas que ele fazia à política econômica do Fernando Haddad. Enfim, a gente já conversou com ele aqui a respeito desse tema. Você citou também ele continua como um quadro do PSOL, mas não é mais assessor parlamentar na Câmara dos Deputados. Você falou também sobre o Cacai. Assessor da Melchiona, né? Uhum. Você falou aqui também sobre o Cacai, Nildo. A gente conversou com o Cacai naquela semana. Ele fez aquela declaração, surgiu aquela mensagem ali que ele divulgou para amigos nas redes sociais. Ele falou aquilo, se não me engano, no final de semana e conversou com a gente na quinta-feira, mas não quis tocar no assunto propriamente dito. Anderson, eu assisti a tua entrevista, eu só assisto faixa livre. Só o faixa livre. Outros YouTube, não quero nem saber. Só quando tem uma coisa muito assim extraordinária, que é uma vez a cada 10 anos. Então, eu assisti o Cacai. No mesmo momento, ele renunciou. Antes de ir para o faixa, ele já renunciou. Ele disse, não, aquele negócio. Mas veja, o que eu quero dizer é que a crítica dos partidos políticos está terceirizada para um que não é afiliado, que é o Cacai, e outro que é assessor parlamentar. Percebe? Não é dirigente partidário. Não é dirigente partidário. Não é parlamentar. Não é líder de movimento popular. É um assessor
com a dignidade que todo assessor pode ter, tá ponto, acabou. Mas, francamente, o papelão que o PSOL faz hoje é encarregar de maneira covarde a crítica a um assessor. A crítica está terceirizada. Manda o assessor fazer a crítica. E o assessor, por convicção, creio, não duvido disso, faz a crítica. Mas essa crítica não pode ser do assessor, tem que ser do parlamentar, do Diretório Nacional, dos membros do diretório. Isso não pode ser terceirizado. Mas é o que está sendo. E de dois partidos, né? O PT e sua filial, que é o PSOL. É isso. Nildo, eu queria aproveitar que você citou aí os ministros, falou da Sônia Guajajara, enfim. O governo está aí passando por uma reforma ministerial e a Gleisi Hoffmann assumiu oficialmente essa semana a articulação política, o Ministério das Relações Institucionais, no lugar do Alexandre Padilha. E também cogita-se aí, fala-se sobre a possível ida do Guilherme Boulos, o próprio Guilherme Boulos, deputado federal pelo PSOL de São Paulo, para a Secretaria-Geral da Presidência. O De Castro falou que isso não seria possível. Esteve aqui com a gente ontem e falou que o PSOL impede, há uma resolução do partido que impede que haja participação de parlamentares ou de figuras ligadas ao PSOL como ministros com cargos no governo, com exceção, como você bem disse aqui, a Sônia Guajajara, que ocupa o Ministério dos Povos Indígenas, por ser uma representante indígena. Mas, enfim, o fato é que o Centrão, o dito Centrão, né, o dito centro, né, essa direita, que a gente sabe muito bem como atua, ela está indignada aí com essas mudanças e já anuncia o desembarque do governo para 2026. Nildo, esse lulismo raiz, representado pela Gleisi Hoffmann e, eventualmente, pelo Boulos na articulação política, tende a trazer bons resultados para o governo? Esse suposto desembarque da direita é um bom sinal para essa gestão? Não, nenhum, nem a entrada deles, nem a saída de setores mais à direita. Por que o governo fez? O governo fez uma composição parlamentar, política, ideológica, como a classe dominante, que aqui que é o que interessa, é a classe dominante. A classe dominante está muito à vontade, porque ela sabe que tem o Lula como uma espécie de alternativa democrática da gestão estatal da riqueza e do sistema político apodrecido da República Burguesa, e tem, no caso de uma emergência, uma saída pela direita, com as forças lideradas por Bolsonaro. A classe dominante está muito tranquila, está absolutamente cômoda. Bom, do ponto de vista do governo, a situação também é cômoda. O Lula também é cômodo. Muito cômoda a situação do Lula. Ao contrário do que pode parecer, o Lula, o que ele faz? Não importa que as alianças que ele faz com o partido não rendam fidelidades no parlamento e menos ainda alianças no futuro. Porque esses partidos... Um dia eu falei com o Manuel Dias, que foi presidente nacional do PDT, aqui de Santa Catarina, ele me disse uma coisa, há muito tempo atrás, Nildo, os partidos têm dono. E os partidos têm dono. O que significa isso? Do ponto de vista de uma análise mais rigorosa do marxismo, o que significa? Que os partidos são máquinas eleitorais. Não tem, mesmo se a gente trabalhasse com a concepção de Max Weber, já seria um escracho, você não precisava nem de Marx, menos ainda de Lenin, meus queridos, nem Fidel Castro. Então, o tema é o seguinte, esses partidos são máquinas eleitorais, e as máquinas eleitorais se orientam de acordo com as conveniências eleitorais, regionais, etc., as grandes, médias e pequenas cidades, mas estão afinadas por uma sensibilidade muito aguda em relação aos interesses de classe, Então, essa gente, como a classe dominante está cômoda, pode jogar com as duas alternativas, embaixo a gente vê todo tipo de tramóia. Então, gente que entra no governo, que sai do governo, e não tem fidelidade alguma, exceto em aprofundar a podridão e a corrupção parlamentar, e, em segundo lugar, manter intocável a economia política do rentismo. É isso que está em jogo. As pessoas, quando eu faço essa análise, dizem, Manildo, então o que sobra para nós fazer política? Eu digo, exatamente, sobra muito pouco. Na situação atual, muito pouco. O que cabe aos intelectuais, às vanguardas, aos marxistas, aos revolucionários, é dizer o que está acontecendo. Nós podemos convocar as massas? Não, nós não podemos. Ninguém pode convocar as massas. Quem está com essa propriedade hoje é a direita. Por quê? Porque ela é a voz crítica em relação ao governo. O governo não tem nenhuma capacidade de convocar o governo. Pode colocar lá o Boulos, a Madre Teresa de Calcutá, Jesus Cristo, Gleisi, quem quiser.
Não tem capacidade, porque é preciso mover interesses populares e ter credibilidade. Precisa ter credibilidade. Então, pode colocar aí no que quiser. Não altera essa correlação de forças, porque isso só pode ser alterado se o presidente da República tomasse uma medida noutra direção. Mas isso está completamente descartado, mesmo em condições extremas, como foi o 8 de janeiro. Mesmo em condições extremas, quando são as ofensivas claramente contra o regime democrático, o regime liberal burguês, nem nessa circunstância, para limpar as Forças Armadas, para ter um programa mais ou menos ousado nas áreas estratégicas, etc., não tem nada. Então, é uma incapacidade crônica, endêmica, que impede nós de ter qualquer esperança nisso. O monopólio da crítica fica com a direita. E esses partidos podem colocar quem quiser lá no governo. Isso aí só é uma arrumação eleitoral. E o Boulos, se alguém disser, Nildo, o Lula está pensando você como ministro, eu, na mesma hora, vou começar a fazer um exame de consciência. Nildo, o que tu anda falando? Mas no caso do Boulos, é uma consequência necessária. Ele é um lulista desde que ele entrou no partido. Vocês vão esquecer o boa noite, presidente Lula? Boulos foi um desastre. Não importa. Aí, claro, circunstâncias paulistas têm 1 milhão de votos. As pessoas se encantam com 1 milhão de votos porque eles estão abrigados numa concepção parlamentar de política, mas isso está ruindo a luz do dia. Ruindo. E as pessoas se agarram mais quando elas deviam se livrar disso tudo. Então, nenhuma alteração. Eu não sei o que vai acontecer. Não quero vaticinar se ele vai para o governo, não vai, mas isso não altera a paralisia do PSOL, nem o lulismo que engloba todas as concepções do PSOL. São todos lulistas. Todos estão com a ideia de combater o fascismo e de interromper a marcha neoliberal. Esse é o bordão lá. Conheço bem, conheço DNA, conheço assim nas entranhas. Não vão mudar isso. Não faz parte do horizonte. Não está nas possibilidades reais. Nildo, a gente falou ainda há pouco sobre a Simone Tebet, eu queria já entrar logo com mais profundidade no tema da economia, né? Porque a gente teve recentemente 2 indicadores importantes divulgados aqui no nosso país. No final da semana passada, na sexta-feira, se eu não estou enganado, o IBGE divulgou o resultado do Produto Interno Bruto para o ano de 2024 e, como vinha sendo projetado, o PIB superou as expectativas e fechou o ano em 3,4%. Número é a maior taxa do PIB desde 2021 aqui no nosso país. O Produto Interno Bruto totalizou 11,7 trilhões de reais no ano passado. O PIB per capita teve um avanço de 3% em termos de reais frente ao ano anterior e fechou em R$ 55.247,45. Essa alta foi impulsionada por setores de serviço e indústria. Já o agro acabou sendo afetado aí por eventos climáticos, incluindo as chuvas intensas que a gente teve lá no Rio Grande do Sul, teve uma queda de 3,2% no ano passado. Por outro lado, Nildo, ontem também o IBGE divulgou o número do IPCA, a inflação para o mês de fevereiro, essa com uma alta de 1,31%, o maior patamar em 22 anos. Contribuíram para essa aceleração os grupos de habitação, com a alta da energia elétrica residencial, educação, com os reajustes aí das mensalidades escolares e também alimentação e bebidas, como tem acontecido ao longo dos últimos meses. Mas o grande vilão dessa vez foi o aumento na conta de energia, após uma recomposição feita aí no mês passado do desconto concedido nas contas de luz de janeiro, devido à distribuição do saldo positivo da hidrelétrica de Itaipu. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA acumula uma alta de 5,06%, acima do teto da meta de inflação, que é de 4,5%. Eu queria uma análise tua sobre esses números do PIB e da inflação de fevereiro, ambos em alta. O que esses indicadores representam? E outra, talvez mais importante, por que a classe trabalhadora ela não consegue perceber essa melhoria dos indicadores econômicos no dia a dia? A gente teve alta do PIB, temos aí uma recuperação no nível de emprego no nosso país, mas o que a gente vê é uma perda da qualidade de vida das pessoas, ou as pessoas não conseguindo recuperar a capacidade de compra. Como é que você vê essa dicotomia, digamos assim, uma melhoria dos indicadores e a população não percebendo isso no dia a dia, a população mais pobre? Tua pergunta é muito importante, queria falar sobre ela. A inflação é a rigor baixa, não é uma inflação elevada.
Ocorre que o poder de compra dos salários, numa economia dolarizada, não contempla a capacidade de compra dos trabalhadores. E está terrível para o povo. Está muito ruim para o povo. Para eu que sou professor universitário, não, mas para o povo, está muito ruim. Mas muito ruim mesmo. E as pesquisas já mostram isso, e o ânimo popular, basta falar com as pessoas, frequentar sindicatos. Semana que vem vou dar um curso no sindicato aqui dos eletricitários. Então, eu vejo nos sindicatos o ânimo, os professores, alunos, muita gente aí falando com gente do Brasil inteiro. Então, inflação é baixa, ainda que crescente. De outro lado, o problema fundamental não é esse, o problema é o baixo poder aquisitivo dos salários, poder de compra dos salários, numa economia que é dolarizada. O segundo aspecto é que o debate ou a reflexão sobre economia rebaixada se reduziu à macroeconomia. Então, o problema é a macroeconomia. Ora, a macroeconomia é uma produção ideológica da burguesia. Entende? Se eu tivesse assistindo Kaleski, lá na Polônia, que é um teórico que combinou Marx com alguns elementos de Keynes, etc., eu ainda estaria no campo da economia política. Mas a macroeconomia que está aí, e que habita e faz a cabeça dos economistas, com o Blanchard, com o Rommel na pós-graduação, etc., essa macroeconomia é a versão ideológica dos interesses da classe dominante. E buscar coerência na macroeconomia. É por isso que os macroeconomistas dizem, bom, alinhou a política cambial, mas a política fiscal deixou problema. Então, arrumemos a política fiscal, mas aí a política monetária não está dando conta. Sempre tem um desalinho, vamos dizer assim. Nunca se chega a uma situação, vamos usar uma expressão aqui, de equilíbrio, ou de perfeição no manejo da política econômica, porque é impossível, porque o caos da produção capitalista, num país dependente e periférico de maneira mais acentuada, e com regras, inclusive, mais claras, essa macro não tem efeito nenhum. Então, aquilo que o Haddad diz, olha, os números são bons, e o Lula repete, os números são bons. Quais são os números bons? O PIB cresceu, tem que explicar como cresceu. O desemprego está baixo, tem que explicar os salários. Tudo isso está claríssimo. Então, como eles ficam idolatrando a macroeconomia, que é o instrumental ideológico da burguesia, e como, no fundo, eles querem arrumar esse capitalismo, para que esse capitalismo funcione bem e funcione para os trabalhadores numa política de inclusão que contemple, é certo, a reprodução ampliada do capital e os privilégios de classe da burguesia, mas dê algo também de cidadania. Ora, isso é uma ilusão. E se apoiar, então, nesses dados que a macroeconomia torna como sacrossantos, PIB, taxa de inflação, política monetária, juro, câmbio, etc., tem que ter muito cuidado no trabalhar isso, mas tem que ser trabalhado isso desde o ponto de vista da economia política. Ocorre que o debate sobre política econômica, ele suprimiu a reflexão sobre economia política, que é o conflito das classes. Então, ficam buscando, sobretudo nas faculdades de economia, aí o debate está terrível, não há debate algum. A reflexão é muito rebaixada. Então, as pessoas já estão se dando conta. Aliás, reproduzem aquela famosa frase da Conceição Tavares, que era uma lulista também, de quando acordava, quando dormia, que o povo não come o PIB. Até a Conceição sabe disso. Até a Conceição Tavares sabe disso. Então, veja, nós temos que... Não dá mais para tolerar essa ignorância que campeia aí como se fosse cientificidade. Essa macroeconomia, aqui eu quero recordar algo, Anderson, e não quero me estender mais. Quando se estabeleceu a política econômica do Plano Real, aquilo foi um golpe de classe, não no sentido golpista, petista, não, um grande golpe de mestre, mas era a ascensão dessa coesão burguesa. E eles estabeleceram aquilo que os economistas chamam de tripé. Eu não vou me estender sobre isso, porque todo mundo já sabe o que é. E ali começou um debate sobre macroeconomia, que estava Armínio Fraga, Gustavo Franco, Pércio Arida, André Lara Rezende, todos eles. Agora o André Lara Rezende descolou um pouquinho. É o único que eu leio, porque
Ele conhece bem o mundo anglo-saxão, do MIT, foi coleguinha lá do Ben Bernanke, da Reserva Federal, ele conhece aquele mundo. E como ele é um homem rico, metido no mundo das finanças, e tem um mínimo de rigor intelectual, eu acompanho ele. Inclusive, veja, ele é casado com a ideia de, por exemplo, rigor fiscal. Não vai pensar que o André Lara, que ele tem agora uma margem de manobra nessas circunstâncias, ele não saiu desse enfoque teórico. Eu acompanho isso milimetricamente, só que não dá para fazer esses debates por aí, porque é inútil. Então, o que está acontecendo? Toda essa ladainha, e os indicadores são bons, mas o povo vai mal. Isso, aliás, isso era uma característica do Delfim. Outra coisa, nós temos uma lição do desenvolvimento capitalista nosso, Anderson. O desenvolvimento capitalista nosso cresceu, com PIB exuberante, sobretudo no segundo PND de Geisel, no chamado milagre brasileiro, etc., e ampliou a superexploração da força de trabalho. Então, taxas de crescimento do PIB, desemprego baixo, tem que ser visto sob circunstâncias concretas. Lá na ditadura, era o reino da superexploração. Agora também, com o reforço de uma economia exportadora e com um Brasil degradado do ponto de vista industrial. Então, a emergência do que eu chamo de desenvolvimento capitalista rentístico, que cancelou para sempre o sonho desenvolvimentista e a possibilidade de um Brasil grande, industrial, etc., está liquidado. Isso não tem. Isso aqui aparece uma forma da apologia da China, percebe? Mas o Brasil, um país periférico, nós não pode nem sonhar em imitar qualquer coisa que se faça na China, nos Estados Unidos, na Índia, ou na Alemanha decadente, na Europa decadente. Então, esse desencontro é fruto dessa decadência da profissão dos economistas, do rebaixamento do seu horizonte teórico e da falta de rigor teórico e exigência política do debate público. Mas isso só poderá ser feito novamente quando a crise emergir com força e colocar em questão não só a República Burguesa e esse simulacro de ordem democrática, colocar os poderes da República. Lamentavelmente, isso está sob o comando da direita. Mas quando isso for colocado a sério, talvez a gente tenha a chance de abrir um espaço para as questões fundamentais do Estado, da economia, do regime de classes e da cultura. E aí se abrem, talvez, as portas para uma reflexão sobre a Revolução Brasileira. Tá certo. Nildo, está chegando aqui perto do finalzinho do nosso papo. Eu queria te questionar a respeito de alternativas, né? Porque quando se fala sobre a possibilidade do Lula concorrer à reeleição no ano que vem, para se opor a um nome da extrema-direita, que possa vir a assumir a presidência da República, evidentemente aproveitando aí esses eleitores do bolsonarismo, já que o Jair Bolsonaro não vai concorrer, ao que tudo indica, no ano que vem, está inelegível, enfim. Você vê algum nome de esquerda podendo realizar um melhor papel do que o Lula, considerando essa dita correlação de forças, não só no Congresso, mas também, principalmente, na sociedade, Nildo? Alguma liderança de esquerda seria capaz de mobilizar a população na busca por mudanças efetivas e ter capacidade eleitoral? É difícil responder isso, Anderson. É muito difícil. Por quê? Porque o papel de Lula é um papel nefasto do ponto de vista dos trabalhadores e da esquerda. A gente tem que dizer com clareza isso. Eu posso aceitar o argumento daquele de Nildo, mas diante das circunstâncias, não temos ninguém melhor que o Lula. Bom, então nós vamos continuar nos afogando. O Titanic está indo para o brejo e o cara está dizendo, bom, mas o que sobrou aqui é essa última partezinha que ainda não mergulhou, mas está indo para o brejo, tá? Naufragou esse projeto. Esse projeto constitui um tremendo fracasso histórico, cujo epicentro pode ser visto na destituição sem luta da Dilma e nas transformações operadas nos longos 14 anos do governos petistas, Lula e Dilma, no regime de propriedade, no poder político e no prestígio social, nas alterações das instituições de Estado e na despolitização do povo, no baixo grau de organização e consciência política. Então, fazer previsões sobre o futuro é muito difícil. Enquanto o Lula permanecer como candidato, toda essa esquerda liberal é cativa e, portanto, aprofunda a sua própria crise. Tem que ter uma ruptura. A ruptura não se faz em condições favoráveis, a ruptura se faz quando há exigências históricas para tal. Elas estão diante dos nossos olhos.
Ah, Nildo, mas se a gente fizer isso... Ganha... Não, escuta, o Bolsonaro ganhou, e daí? O mundo acabou? Não acabou. Milei ganhou e acabou a Argentina? Não. E assim no mundo inteiro. Não tem um fascismo aí, tem uma direita nefasta, entreguista, espolhadora do povo, boçal, ignorante, bruta, tudo que você quiser. Porque uma burguesia esclarecida, como que anotou Keynes, naquele texto Sou Eu um Liberal, isso não existiu em lugar nenhum, nem na Revolução Francesa. A Revolução Francesa esmagou a comuna, mandou executar 15 mil, 50 mil para o exílio, é sob a espada. Não tem outra história. A nossa República também. Então, esses sonhos são sonhos universitários, de gente que não tem cultura na história, não está com os dois pés na rapadura. Então, a ruptura se faz sob condições dramáticas, mas domina na esquerda uma concepção parlamentar de política, que o fundamental é manter o mandato. E aqui, há muito tempo, habita entre nós a ideia que sem partido e sem parlamento, sem mandato, não se faz política. Bom, nós estamos com demonstrações cabais em toda a América Latina e no mundo que é possível. Vejam um sujeito nefasto como Zelensky, que está aí como personagem central, era um apresentador de televisão. Antes dele, Berlusconi. E eu podia aqui... exaustão. Mas as pessoas acham que sem um partido e sem um mandato de deputado, senador, vereador, prefeito, governador, não se faz política no Brasil. Esquece um exemplo do Brizola, aí do Rio de Janeiro. Brizola fazia política sem partido. Mas precisa ter história. Para isso é preciso ter credibilidade junto ao povo. Que todos esses parlamentares que estão aí não têm credibilidade junto ao povo. E por isso que não está emergindo uma alternativa. Mas não emerge uma alternativa também, porque todos aqueles que ficam discutindo uma alternativa estão com o título pronto para votar para o Lula. E alguns, inclusive, de forma muito descarada, ainda dizem o seguinte: se não for o Lula, vai ser muito pior. Então, mas isso tudo está com data de vencimento marcada. O Lula vai completar 80 anos. Se ele concorrer, vencer, vai terminar com 84. Desejo vida longa ao Lula, que é um adversário meu. E desejo vida longa até aos inimigos. Só que, concretamente, esse tempo acabou. Esse tempo acabou. Já está ali, já está marcado. Percebe? Então, a vitalidade, o colapso histórico, não é? O fracasso histórico do petismo já está consagrado há muito tempo. As suas virtudes eleitorais desaparecem como um sorvete no sol. E a sua capacidade de autorregeneração, nula. E, do outro lado, uma direita que avança. O espaço à esquerda radical está colocado. Quem vai ocupá-lo? Essa é a questão. Sob que circunstâncias? Mas nós precisamos trilhar esse caminho. Nós, da Revolução Brasileira, não vacilamos um minuto nisso. Trilhamos esse caminho. No começo, em solidão, hein? Quero dizer. Mas uma esquerda que não está preparada para a solidão não merece credibilidade. Como dizia Sartre numa famosa peça, olha eu citando um francês aqui, um dia só de inverno e as moscas morrem. E esse é o problema. O pessoal não aguenta 5 minutos de solidão, já quer ser acolhido, já quer entrar no circuito dos afetos e já quer ser compreendido. Mas nessa balbúrdia, nessa anarquia, nesse mundo que está se dissipando em escala global e, sobretudo, aqui na periferia de maneira mais drástica, com o avanço do desenvolvimento capitalista, rentístico, as formas burguesas, liberais burguesas e a convivência social, ela está arrebentando. Não por acaso, o caráter grotesco, alienado, de direita, do Bolsonaro, proto-fascista, atua com desinibição. Por quê? Porque ele está navegando nessas águas que requerem uma saída radical. E esse radicalismo encontra, nesse momento, quero sublinhar, nesse momento, uma esquerda liberal completamente cativa. Ela tem que abandonar todas as suas ilusões. Ela pode perder tudo, mas ela tem que perder as suas ilusões. E hoje, diante das circunstâncias, a gente pode
diante das circunstâncias, aparentemente, naquela forma de fazer política, podemos fazer pouco, como ter um candidato viável eleitoralmente. Mas podemos fazer muito do ponto de vista político e ideológico, rompendo com essa esquerda liberal, radicalmente com ela. Ruptura total com ela e com a economia política, com as ilusões da direita, com o protofascismo da direita e com as ilusões dessa esquerda liberal. E isso é uma tarefa grandiosa, enorme, que eu vejo muito pouca gente disposta, mas é o caminho da Revolução Brasileira. Não tenho uma molécula de dúvida sobre isso, meu caro Anderson. Tá certo. Professor Nildo Ourix, eu quero agradecer muito a sua presença aqui com a gente mais uma vez nesse papo conosco, todo mês aqui no Faixa Livre. Obrigado por você estar aqui conosco, desejando já uma boa semana de trabalho, uma boa quinta-feira. Na verdade, estamos chegando já no final de semana. Uma boa quinta-feira para você, Nildo. Meu abraço forte, viu? Estimado Anderson, um prazer e uma obrigação estar aqui no Faixa. Deixo um grande abraço para todos que nos escutaram aqui ao vivo e aqueles que nos vão escutar ao longo da semana. Até breve. Até breve, Nildo. Um abraço forte. Conversamos aqui com o Nildo Ourix. Nildo Ourix, que é professor do Instituto de Economia e Relações Internacionais, do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, lá na Universidade Federal de Santa Catarina, falando sobre o cenário da política nacional, muitos temas que a gente tratou aqui no programa, outros que deixamos de tratar, importantes, mas por conta do tempo exíguo a gente não conseguiu trazer aqui para o Faixa Livre. Gente, antes de eu passar para a nossa próxima entrevistada, que já está aqui do outro lado da tela nos aguardando, lembrete rápido, não deixe